Oi pessoal, meu nome é Paula Leal, eu sou endocrinologista e hoje a gente vai falar sobre drogas emagrecedoras. Atualmente, agora em junho, saiu uma resolução do Senado liberando novamente a introdução das medicações à base de anfetaminas ou derivadas de anfetaminas para perda de peso. Essas anfetaminas, essas drogas, elas tinham sido proibidas pela Anvisa desde 2011. E desde então, tem-se havido uma polêmica muito grande, uma discussão muito grande a respeito da volta, da reintrodução ou não dessas substâncias prescritas por médicos no uso do emagrecimento, no combate à obesidade. Eu quero falar um pouco sobre isso, eu quero dar um pouco da minha opinião, quero conversar um pouquinho com vocês a respeito dessas medicações, da minha experiência com elas e do que a gente tem disponível hoje em dia no que diz respeito a drogas, a medicações auxiliares no combate à obesidade e se há ou não fundamento para que essas drogas sejam reintroduzidas. O que tem se alegado da parte do Senado e de alguns médicos, inclusive endocrinologistas, que eu tenho visto, eu tenho lido, é que com o banimento, com a retirada das anfetaminas, houve um certo aumento no índice de obesidade e uma certa dificuldade de tratamento da obesidade, e isso teve um impacto negativo na saúde pública, uma vez que a obesidade é uma doença muito associada a várias outras comorbidades, que eu acho que a gente nem precisa citar aqui, porque já são conhecidas de todo mundo. A gente sabe que a obesidade ela pode levar a uma série de doenças cardiovasculares, de cânceres, impotência, doenças neurodegenerativas, etc. Com base nisso, tem se aventado a hipótese de que a retirada das anfetaminas fez com que essa incidência tenha aumentado. Qual que é a minha visão a respeito disso? Em primeiro lugar, eu não observei nesses 6, 7 anos de retirada de anfetaminas do mercado que houve esse tipo de aumento. Eu acho sim que a obesidade tem aumentado de uma maneira muito intensa, muito rápida no mundo todo, especialmente em países como Estados Unidos e o Brasil, que segue muito o padrão americano de alimentação, mas eu não creio que isso se deva à retirada das anfetaminas. Assim, se a gente for parar para pensar, e sendo até um pouquinho, fazendo até um pouquinho de analogia negra, falando até um pouquinho de maneira sarcástica, eu acho que isso pode até ter acontecido porque com a retirada dessas drogas, várias pessoas que eram extremamente viciadas nessas medicações sofreram o que a gente chama de efeito rebote. Então, existiam várias pessoas viciadas em anfetaminas, pessoas que não conseguiam viver sem anfetaminas, porque são drogas que causam uma grande dependência e que de repente se viram sem a medicação porque ela simplesmente foi retirada do mercado e não havia mais meios como obter essas medicações a não ser no mercado negro. Então muitas pessoas sofreram os efeitos de abstinência dessa droga, e entre os efeitos de abstinência dessas drogas é o reganho de peso, a redução do metabolismo e um ganho de peso que pode ser inclusive maior do que o peso que a pessoa tinha antes de começar a fazer uso de anfetamina. Então pode ser que tenha havido um equívoco por parte das pessoas que não são da área de saúde de fazerem esse link entre o aumento do ganho de peso e o banimento das anfetaminas do mercado. O que eu observei, e eu posso falar para vocês com uma propriedade particularmente bem firme, já que eu trabalho com obesidade há quase 20 anos, é que com a saída das anfetaminas, a importância do médico, da conversa, da orientação, a responsabilidade médica em orientar o paciente, perder um pouquinho mais de tempo com o paciente, explicando
mostrando para ele que a obesidade é um problema multifatorial, aumentou muito. Então, antes era muito fácil para o profissional. Eu cheguei a pegar receitas de profissionais, as famosas fórmulas emagrecedoras, com 3 tipos de anfetaminas. Então, a gente tinha fenproporex, anfepramona, mazindol e junto várias outras substâncias que eles utilizavam para inibir os efeitos colaterais dessas anfetaminas. Calmantes, antidepressivos, diuréticos, hormônios tireoidianos. Então, era um verdadeiro coquetel molotov que os médicos prescreviam para esses pacientes, que era muito fácil, porque o paciente entrava no consultório, falava que queria emagrecer e não havia essa troca de informações. O médico era muito mais fácil ele ir lá fazer uma prescrição de uma fórmula imensa, cheia de drogas para emagrecer. O paciente realmente emagrecia porque as anfetaminas elas têm uma ação hipotalâmica, uma ação do sistema nervoso central de estímulo, né, de adrenalina, né, é um catecolaminérgico. Isso faz com que haja um aumento de metabolismo, uma inibição do apetite, né, um efeito anorexígeno que dá aquela falsa sensação de que a pessoa está tendo controle da própria vida, mas na verdade ela não está, quem está fazendo isso é a droga. Então era muito mais fácil e aí o médico ele era o herói, porque ele estava fazendo essa pessoa emagrecer. O que ninguém conta é o que nós, né, médicos, que muitas vezes pegamos esses pacientes, né, que haviam feito uso dessas fórmulas durante anos a fio, o que acontecia com esses pacientes depois que eles paravam esses verdadeiros coquetéis. Então, verdadeiras síndromes de abstinência, porque com efeitos extremamente deletérios ao sistema nervoso central. Eu cheguei a pegar pacientes, por exemplo, com síndrome do pânico, eu peguei pacientes com uma depressão, porque você faz uma retirada de uma medicação extremamente excitatória e de repente a pessoa fica depressiva, ela tem um efeito de retirada muito forte. Essas drogas anfetamínicas, como elas promovem uma perda de peso muito rápida, e nem sempre esse peso é um peso só de gordura, na maioria das vezes elas são altamente catabolizantes, além delas reduzirem muito rapidamente o tecido gorduroso, reduzirem a quantidade do hormônio leptina, que é um hormônio que tem uma ação de saciedade no cérebro, e fazer com que essas pessoas também, além de terem essa redução desse hormônio, tenham redução de massa muscular. Essa pessoa ela tem um duplo problema depois no metabolismo, porque além dela ter os níveis de leptina reduzidos, ela tem também a quantidade de massa magra reduzida. Então, além dela ter um hormônio extremamente relacionado à saciedade reduzido, ela também vai ter um tecido metabolicamente ativo, que é o tecido muscular, extremamente reduzido. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar muito pouco responsiva a qualquer dieta que ela fizer. Então é isso que eu percebo com as pessoas que fizeram uso de anfetaminas. Elas são pessoas que hoje elas têm uma dificuldade muito maior do que elas tinham antes para emagrecer, mesmo fazendo diversos tipos de dietas e mesmo usando muitas vezes outros tipos de medicações que auxiliam, né, no controle, no tratamento da obesidade. Então, eu acho assim, essas drogas, se elas realmente voltarem para o mercado, né, que é uma coisa bem provável de acontecer, e tô vendo muitos colegas, muitos médicos aplaudindo isso, eu gostaria que vocês tivessem a consciência de entenderem qual é o verdadeiro mecanismo de ação que essa droga vai ter no seu sistema nervoso central e no seu sistema de controle de metabolismo, né? Você vai pagar um preço por isso futuramente. Até porque você não vai ficar tomando uma droga derivada de anfetamina durante muito tempo. Primeiro porque os efeitos colaterais são desagradáveis. Uma droga que ela causa insônia, ela pode levar você a aumento da frequência cardíaca, taquicardia, arritmias cardíacas, a boca seca, um estado de excitação constante. Ela pode levar você a fenômenos maníacos, ela pode levar você a constipação intestinal, que é a prisão de ventre. Então, ninguém vai conseguir viver muito tempo convivendo com esses efeitos colaterais. E como é uma droga que causa muita dependência no sistema nervoso central, ela tem um efeito que é aquele efeito que a gente chama de resistência. Você precisa de doses cada vez mais altas da droga para que ela faça o efeito. Então, na época que eu pegava esses pacientes fazendo uso de anfetaminas, não era muito raro a gente pegar pacientes que começaram com 25 miligramas,
por exemplo, de Femproporex ou Anfepramona, e que paravam de responder, e aí o médico ia lá e aumentava para 50, até chegar um momento em que o paciente estava tomando uma dose absurda de anfetamina e não estava conseguindo mais emagrecer por conta desses fenômenos de economia de energia que o nosso corpo vai adquirindo com o passar do tempo, né? Com a queda de leptina, com a redução de massa muscular. Então, eu acho que tem que ficar bem claro para as pessoas, né? Essas drogas não são milagrosas, elas não vão fazer milagre por vocês, elas não vão reeducar vocês, elas não vão ajudar vocês a mudar a relação que vocês têm com a comida ou com a compulsão de maneira permanente. Fazer atividade física, mudar os hábitos alimentares, não fazer dieta, né? Mudar os hábitos alimentares, dormir bem, que é uma coisa que eu sempre falo muito aqui. Lembrando que essas drogas aumentam bastante o cortisol, porque elas vão reduzir bastante a qualidade do seu sono. São os fatores principais que vão fazer com que você mude toda a tua vida e, consequentemente, possa emagrecer de uma maneira muito mais saudável. Então, esse vídeo eu tô fazendo para vocês somente como um alerta, não proibindo vocês de usarem anfetaminas, né, caso elas venham a ser liberadas novamente, porque eu sei que vai haver muitos médicos que vão prescrever anfetaminas, até porque é muito mais fácil você prescrever uma anfetamina do que você ficar tentando conversar com o paciente, explicando mecanismos hormonais de reganho de peso para ele. Mas eu gostaria que vocês tivessem essa consciência de parar e pensar se realmente vale a pena fazer uso dessa medicação. E se você está disposto a pagar pelo preço da queda de metabolismo e de todos os efeitos colaterais que essas drogas possam vir a te trazer. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Nós vamos fazer uma série com alguns outros vídeos falando do arsenal de drogas que a gente tem disponível hoje no mercado por auxílio da obesidade, até porque eu falo muito isso aqui, eu não acho que a obesidade seja um desvio de comportamento. Existem mecanismos fisiológicos, hormonais, genéticos que fazem com que algumas pessoas tenham mais tendência a serem obesas e ter comportamentos compulsivos muito mais do que outras. Eu sempre levantei a bandeira da defesa de que a obesidade tem que ser encarada como realmente uma doença, mas eu acho que existem maneiras muito mais saudáveis de tratar a obesidade. Mas eu acho que vocês também não devem ignorar o mecanismo de ação dessas drogas, até porque vocês vão passar por diversos profissionais que vão prescrevê-las para vocês. E vocês têm que estar cientes dos riscos e colocar numa balança se vocês estão dispostos a pagar pelos preços, a sofrer os efeitos colaterais que essas drogas podem levar, e se é isso que vocês querem para a vida de vocês. Eu acho que cada um tem direito de escolher o que é melhor para si, tá bom? Um grande abraço e o nosso próximo tema será sobre sibutramina, não percam!